Olá, pessoal. Esta é a aula 4 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. Nós estamos discutindo, desde a aula número 1, estamos discutindo a gênese e a transformação dos currículos. Assim como nas aulas anteriores, desse primeiro bloco da disciplina, nós temos como objetivo conhecer e analisar criticamente as principais concepções curriculares. Vocês se lembram que nas aulas 1, 2 e 3, nós discutimos o surgimento da noção de currículo, os primeiros conceitos de currículo e a primeira ideia de currículo, consubstanciada no Ratio Studiorum, numa sociedade distribuída desta maneira, uma sociedade de castas e com uma pedagogia tradicional. O objetivo desse currículo era, portanto, a transmissão dos conhecimentos e valores. Vocês também se lembram que ao mudar a sociedade, ao mudar o sistema econômico, ao nos constituirmos numa sociedade de classes, nós precisávamos obrigatoriamente mudar a escola. E aí tivemos uma primeira mudança, muito contundente, pautada na psicologia do desenvolvimento, pautada na psicologia da aprendizagem, que foi o movimento Escola Novista, o que colocava a criança no centro do processo, que era sensível aos interesses da criança. No mesmo desenho social, no mesmo contexto, em função de fatos políticos importantes, no mundo ocidental, principalmente, nós tivemos as contribuições de dois teóricos do currículo, alinhados a uma ideia de eficiência social e que um grupo de especialistas norte-americanos organizou uma proposta que se disseminou uma grande parcela da escolarização contemporânea, conhecida como pedagogia tecnicista. Em termos curriculares, tanto estas propostas quanto a proposta anterior ficaram conhecidas como teorias tradicionais de currículo. E aí, no encontro passado, na aula número 3, nós avançamos na discussão sobre as teorias curriculares, apontamos, sintetizamos as denúncias que os trabalhos desses estudiosos fizeram com relação à escola que eles chamaram capitalista. Esses teóricos foram responsáveis pela elaboração de um conjunto de explicações chamado teorias crítico-reprodutivistas e que, com base nesses teóricos, surgiram propostas curriculares, noções curriculares, surgiram pedagogias críticas. E aí, Tomás Tadeu da Silva vai nomear esse movimento como as teorias críticas do currículo. Pois bem, só que o tempo vai passando e nós tivemos grandes mudanças sociais. Nós já não vivemos mais, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nós já vivemos num outro contexto social, num outro desenho social, que para alguns teóricos desse momento vai ser conhecido como modernidade líquida, pós-modernidade, alta modernidade. Há vários nomes para explicar o que hoje acontece na nossa sociedade. E uma das características da sociedade em que nós vivemos é esse formato, que já não é mais o formato piramidal, nem esse formato de elipse. Nós já temos agora um formato em rede. E aí, para ilustrar um pouquinho o que seria um formato em rede, nós vivemos uma situação, graças aos meios de comunicação, graças à globalização, graças à ideia do mercado, etc., em que um produto, uma ideia, uma concepção que seja criada, desenvolvida, elaborada num determinado lugar, rapidamente aquilo alcança um outro grupo que está num outro lugar. Alguns estudiosos desse momento vão dizer que um jovem, hoje, seja ele paulista, seja ele nova-iorquino, seja ele madrilenho, seja ele um residente em Tóquio, seja onde ele estiver, ele pensa de forma muito aproximada, ele se veste de forma muito aproximada, ele curte as mesmas músicas, ele curte o mesmo tipo de programa, o mesmo videogame. Então, hoje nós vivemos num desenho social que já não existe o que está em cima, o que está embaixo. Nesse desenho social existem grupos, setores, etc., que estão mais distantes do centro ou mais próximos ao centro. Num desenho social em rede, quanto mais próximo ao centro,
mais beneficiado pelo acesso aos produtos culturais o sujeito é. Esse novo desenho social, ele também trouxe grandes consequências para a escola. Nesse novo desenho social, a escola passa a ser, né, um lugar privilegiado para formar pessoas que vão alimentar esse processo, corresponder a esse processo. É claro que isso também já apareceu na sociedade anterior, mas nesse novo desenho social, a escola é um lugar muito especial para fomentar determinadas paixões, determinados conhecimentos, determinados saberes que vão inserir as pessoas nessa outra lógica, na lógica do consumo, na lógica, né, da quebra de fronteiras, na quebra de limites, numa lógica de inserção no mercado, um mercado que cada vez mais voraz, que consome rapidamente tudo aquilo, né, que a escola vai oferecendo e que a todo momento há uma exigência nova para a escola. Não à toa, hoje nós vemos muitas propostas curriculares que abriram mão da utilização de termos como objetivos, objetivos de aprendizagem, objetivos educacionais e têm empregado as noções de competências e habilidades. Em linhas gerais, muito superficialmente ainda, competência é a capacidade do sujeito mobilizar recursos para resolver um problema novo, imediato, um problema que ele ainda não conhece. Na medida em que essa capacidade de resolver esses problemas vai sendo posta à prova e vai sendo aprimorada, ela se transforma numa habilidade. Então, existem propostas curriculares hoje, né, dos sistemas públicos principalmente, que vão, né, apostar não mais no conhecimento, como era o compromisso das teorias críticas, como era o compromisso das teorias tradicionais, né? Elas vão apostar muito mais no desenvolvimento dessa capacidade de resolver problemas, até porque dizem, esses teóricos dizem, né, as pessoas que pensam essas propostas, que os conhecimentos eles mudam muito rápido, então não há necessidade de absorvê-los tanto assim. Claro que há grupos de todos os tipos e há movimentos, ideias de todos os tipos. Nesta lógica, nesta primeira lógica inicial que caracteriza o movimento curricular nesta sociedade, nós vemos as avaliações padronizadas, nós vemos os grandes testes, nós vemos os grandes sistemas apostilados, nós vemos muitas formas que os currículos vão se materializando na tentativa de atender a isto, né, que alguns teóricos vão chamar de retomada do tecnicismo ou de neotecnicista. A ideia aqui é uma formação mais rápida, uma formação mais curta, que outros espaços da sociedade também colaborem na formação dos estudantes. A ideia aqui é uma educação sem muita profundidade, sem muito conhecimento, né, sem muita reflexão, e muito mais uma educação que instrumentalize o indivíduo para que ele possa se inserir rapidamente, né, nos meios profissionais e, correspondendo à velocidade de transformação dessas formas de produção, ele possa também se adaptar constantemente. Então, cursos de curta duração, cursos bem pontuais para atender determinadas demandas que se esgotam rapidamente. Essa é a marca dessa sociedade e dos impactos dessa sociedade sobre a escola, sobre os cursos, sobre a formação, sobre o currículo. Bom, mas nós vivemos numa sociedade que ela é atravessada por múltiplas ideias, muitas forças. Esta não é a única ideia que se tem hoje de currículo, de educação, né, e de formação de novos sujeitos. Nós também vivemos um outro fenômeno. Graças principalmente, né, a vários movimentos diaspóricos, né, saídas de pessoas de determinadas regiões, graças aos novos meios, né, de comunicação, graças às novas tecnologias que nos aproximam de ideias de outros grupos, de outros setores, e graças a um movimento social muito intenso, né, que marcou os anos 90 e marcou a primeira década do século XXI, nós finalmente passamos a reconhecer todas as pessoas como cidadãos, pessoas com direitos, pessoas que têm o mesmo direito a experimentar
a experiência curricular, a experimentar a experiência, né, fornecida pela escola. Não é à toa que a última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, ela garantiu a matrícula para todos os cidadãos, né? E aí, desde então, municípios, estados, né, o Distrito Federal e a própria federação vêm se esforçando para garantir a frequência, por exemplo, das pessoas com deficiências dentro da sala de aula. Ou seja, não mais escolas separadas, não mais. E nós também fizemos força para incluir os povos indígenas, fizemos força para incluir os povos, as pessoas, os setores, etc, 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 todos eles na escola. Se a globalização, ela vem agindo no sentido de homogeneização, na medida em que há forças para homogeneizar, também há resistências à homogeneização. Então, se por um momento há uma certa ideia, né, de valorização do que é global, de valorização de uma perspectiva universal, também há uma luta pela valorização das identidades locais, dos conhecimentos locais, dos saberes comunitários, dos saberes locais. É por isso que, sobretudo, na produção de um determinado campo das ciências humanas, a noção de cultura ganha evidência. É por isso que muitas propostas curriculares estaduais, municipais ou mesmo federais vêm chamando a atenção para a importância das questões étnico-raciais, das questões de gênero, das questões das pessoas com outras, das questões da educação de jovens e adultos, pessoas com outras características. Então, hoje nós estamos mais sensíveis às diferenças. Uma das marcas desta sociedade, né, em rede é a característica democrática, a característica multicultural e principalmente a sua característica desigual. Hoje nós estamos sensíveis à presença na sociedade de determinados grupos que, se não tiverem, né, condições especiais, condições específicas para fazer o seu percurso escolar, eles não conseguirão corresponder àquilo, né, que às vezes a sociedade espera da escola. É por isso que muitas escolas oferecem aos seus estudantes o transporte escolar gratuito, oferecem aos seus estudantes a alimentação, o material didático, etc. São condições que vão sendo disponibilizadas a esses setores da sociedade para que eles possam se beneficiar daquilo que é um direito. Então, simplesmente garantir a matrícula, né, como se tentou lá nos anos 80, já se descobriu que não é suficiente. Nós precisamos também criar condições para que essas pessoas possam frequentar a escola, possam permanecer na escola. E é óbvio, né, gente, que quando nós convidamos todas as pessoas a estarem naquele ambiente, nós não podemos seguir tratando todas aquelas pessoas conforme tratávamos os grupos anteriores, né, a partir das ideias, né, de uma determinada ideia de sociedade ou a partir de uma determinada visão de mundo. Com a entrada na escola de todos os grupos, nós temos, né, que buscar fundamentação em outras teorias, em outros conhecimentos, para que possamos corresponder a esse novo desenho social e a essa nova responsabilidade da escola. Então, a escola para todos obriga a instituição, nos obriga, professores, a repensarmos os nossos currículos. E é por conta disso, né, que esses campos teóricos que nós, né, desenvolveremos nos nossos próximos encontros, que esses campos teóricos vêm apresentando algumas respostas. Então, vários estudos apontam que os currículos estão, entre aspas, colonizados por determinados conhecimentos oriundos de um determinado lugar do globo. Ora, é importante que nós descolonizemos os currículos, que nós levemos para os currículos saberes pertencentes a outros povos também. É importante que nós reconheçamos na escola e nos currículos que as pessoas vêm de grupos sociais diferentes, que há uma característica central na escola, que é a sua característica multicultural. Então, o multiculturalismo, ele assume que o contexto social é multicultural e ele vai pensar em ações políticas, ações pedagógicas e reconhecimento dos vários grupos sociais. O pós-modernismo, ele coloca em xeque
o conhecimento científico. Ele vai dizer que o conhecimento científico é mais uma narrativa, é mais uma produção discursiva, que existem outros saberes, outros conhecimentos que também precisam estar em pé de igualdade dentro da escola, precisam também ocupar os currículos. É por isso, professores, que nós conhecemos, vocês conhecem, né, nós conhecemos professores fazendo trabalhos geniais, professores de língua portuguesa, por exemplo, com literatura de cordel, professores de matemática trabalhando com a matemática do cotidiano, professores de ciências reconhecendo os saberes científicos de diferentes povos e levando esses saberes, essas outras explicações para os fenômenos da natureza para a sala de aula. Então você tem uma contribuição de outros grupos, de outras formas, de outras concepções dentro do currículo escolar. E os estudos culturais, eles nos ajudam a enxergar a cultura não mais como uma produção elitizada de conhecimentos, uma noção clássica e muito mais. A cultura que a partir da antropologia, né, a cultura como forma de produção social, como forma de produção simbólica, mas principalmente entender a cultura como campo de lutas. É por isso que a decisão que o professor faz, a decisão que a escola faz na seleção de determinados temas para comporem o currículo é uma decisão política. É uma decisão muito importante, porque ao eleger determinados conhecimentos, ao eleger determinados temas, nós estamos formando as crianças de uma determinada maneira, levando as crianças a constituírem as suas identidades de uma determinada maneira. A escola não pode ser aquele espaço que vai reforçando estereótipos, preconceitos, determinadas marcas sociais. A escola precisa acolher as diferenças, a escola precisa reconhecer as diferenças. A escola e o currículo são aqueles espaços onde nós vamos constituindo a subjetividade, onde nós operamos com relações de saber-poder, onde elementos como religião, etnia, classe social, gênero, precisam ser debatidos e precisam ser, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos professores, identificados, né, e pontuados, sinalizados nos conhecimentos. Para esse conjunto de campos conceituais, né, que agora são conhecidos como teorias pós-críticas de currículo, não existem saberes neutros. Todos esses saberes, eles são produzidos a partir de determinadas visões de mundo, determinadas perspectivas, atravessadas pela sua condição de homossexual, pela sua condição de heterossexual, pela sua condição de representante de um determinado grupo étnico, pela sua condição de ocupante de uma determinada função na sociedade. Os conhecimentos, eles estão atravessados por todas essas questões. É importante, portanto, que a escola contribua para essa análise e que a escola contribua na construção de currículos onde essas representações possam se fazer presentes, porque o que nós temos em vista é a formação de identidades solidárias. Para uma sociedade democrática, nós precisamos de pessoas que reconheçam os outros e que possam trabalhar com os outros.